a Constituição Federal. Ok? Entenderam a competência da ADIM? Não é fácil? Quem é competente, então, para julgar a ADIM é o Supremo Tribunal Federal e é o TJ, o Tribunal de Justiça, em algumas situações. Outra pergunta importante para falarmos sobre a ADIM. Quem é legitimado? Quem pode apresentar, quem pode propor a ADIM? Quem pode ajuizar a ADIM? Antes de 88, apenas uma pessoa podia fazer isso. Apenas uma pessoa podia ajuizar a ADIM. Era o Procurador-Geral da República. Só ele e mais ninguém. O PGR, o chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República é quem podia ajuizar a ADIM. Agora, com a Constituição de 88, esse rol foi enormemente ampliado. Agora nós temos nove pessoas que podem ajuizar a ADIM. 9 pessoas previstas no artigo 103 da Constituição Federal. 9 legitimados. E quem são esses 9 legitimados, hein? Quem é que pode ajuizar a ADIM? São 9 pessoas. Vamos falar dos 9. O Presidente da República. O Presidente da República pode ajuizar a ADIM. E olha que bacana. Não importa se o Presidente da República sancionou ou não aquela lei. Mesmo que o presidente tenha sancionado aquela lei, concordando com ela, ele poderá ajuizar a ADIM depois, entendendo que a lei é inconstitucional. Portanto, o presidente pode ajuizar a ADIM, é o primeiro legitimado, está lá no artigo 103, inciso 1 da Constituição Federal. Além do presidente da República, também podem ajuizar a ADIM 3 mesas. Guarde bem, 3 mesas. A mesa do Senado, a mesa da Câmara e a mesa da Assembleia Legislativa dos Estados. Então guarde essas 3 mesas. Eu vou repetir. A mesa da Câmara, a mesa do Senado e a mesa das Assembleias Legislativas dos Estados. Então a mesa da Câmara, o órgão que representa a Câmara dos Deputados, pode ajuizar a ADIM. Assim como também a mesa do Senado. O órgão que representa o Senado Federal pode ajuizar a ADIM. Mas atenção para um detalhe importante. A mesa do Congresso Nacional não pode ajuizar a ADIM. Mesa do Congresso não. Mesa do Congresso não pode. É a mesa da Câmara, é a mesa do Senado. A mesa do Congresso não pode ajuizar a ADIM. Essa não tem legitimidade para ajuizar a ADIM. E além da mesa da Câmara, a mesa do Senado, nós temos a mesa da Assembleia Legislativa dos Estados. Isso mesmo. Então a mesa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ô Flávio, você falou Distrito Federal? Falei e volto a repetir. O Poder Legislativo do Distrito Federal também pode ajuizar a ADIM. Isso foi acrescido pela reforma do Poder Judiciário. Na exata redação da Constituição Federal, é a Assembleia Legislativa do Estado e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Podem ajuizar a ADIM. Então até agora estamos bem, meus amigos. Já falamos de 4 legitimados. Falei do presidente, da mesa do Senado, da mesa da Câmara, da mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou a Câmara Legislativa do DF. Tem mais gente. Tem o governador. Governador pode ajuizar a ADIM. O governador de estado ou o governador do Distrito Federal pode ajuizar a ADIM. E sabe o que é o mais interessante no caso do governador? O governador, ele pode ajuizar a ADIM contra uma lei federal, pode ajuizar uma ADIM contra uma lei estadual, e você não vai acreditar. Ele pode ajuizar a ADIM contra uma lei de outro estado. Então o governador do estado de Minas Gerais pode ajuizar uma ADIM contra uma lei do estado de São Paulo, desde que ele prove o interesse de seu estado, desde que ele prove o interesse de Minas Gerais no momento em que ajuizou aquela ADIM. Tudo bem? Então eu já falei, hein? De presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa, governador. Temos o 6º, o Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República, que eu já mencionei, é o chefe do Ministério Público da União, o PGR,
pode ajuizar a DIN. Era o único que podia, antes de 88. Agora é ele e mais 8. Procurador-Geral da República. Próxima pessoa, o Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pode ajuizar a DIN. Mas cuidado, muito cuidado. Não confunda Conselho Federal da OAB com Conselho Seccional ou com subseção. Conselho Federal da OAB está lá em cima, enquanto o Conselho Estadual, Conselho Seccional está aqui embaixo e a subseção está mais embaixo. Quem pode propor a DIN é o Conselho Federal da OAB. Além do Conselho Federal da OAB, há mais 2 pessoas. Partido político. Partido político com representação no Congresso Nacional. E alguém poderia perguntar, mas Flávio, o que significa isso? Como assim? Partido político com representação no Congresso Nacional. É aquele partido político que tem pelo menos um deputado ou pelo menos um senador lá no Congresso Nacional. Portanto, o partido político pode ajuizar a DIN desde que tenha pelo menos um deputado ou pelo menos um senador. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quem terá legitimidade para ajuizar essa DIN é o Diretório Nacional daquele respectivo partido político, ok? Já falei de 8 pessoas que podem ajuizar a DIN. Falta a última. A última e é a mais polêmica, a Confederação Sindical, ou entidade de classe de âmbito nacional. Veja, 2 pessoas nesse artigo 103, inciso 9. Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. O que são ambas? Primeiramente, a confederação sindical nada mais é do que a união entre várias federações de uma determinada classe profissional, não é verdade? A união entre várias federações sindicais. O Supremo Tribunal Federal exige que a confederação sindical consista na união de pelo menos 3 federações em 3 estados. Então lembre bem desse detalhe, lembre bem desse número. 3 federações em pelo menos 3 estados. Assim é composta a confederação sindical. E o que é entidade de classe de âmbito nacional? Ora, é uma entidade que representa uma determinada classe profissional em todo o país. Repito, classe profissional. O Supremo Tribunal Federal já disse que a UNE, União Nacional dos Estudantes, não pode ajuizar uma DIN, pois não se refere a uma classe profissional, a uma classe trabalhadora. Então a UNE não pode ajuizar a DIN. Entidade de classe trabalhadora de âmbito nacional, Bacana, meus amigos, o Supremo tem dito que essa entidade de classe só poderá ajuizar a DIN se tiver associados em pelo menos 9 estados. Pelo menos 9 estados. Esse é um detalhe na jurisprudência do Supremo, que fez uma analogia com a lei orgânica dos partidos políticos e disse então que para uma associação ser uma entidade de classe de âmbito nacional, deve ter associados em pelo menos 9 estados da federação. Tudo bem? Falei para vocês então sobre o conceito da DIN, falei sobre a competência da DIN, acabo de falar dos legitimados da DIN. Próxima pergunta. O que pode ser objeto de uma DIN? O que pode ser atacado por uma DIN? Bem, meus amigos, segundo o artigo 102 da Constituição Federal, pode ser objeto de uma DIN, pode ser atacado por uma DIN, leis ou atos normativos. Portanto, uma lei ordinária pode ser atacada por uma DIN. Por exemplo, essa lei paulista, que proíbe o uso do cigarro em ambientes fechados. Particularmente, essa lei é constitucional ou inconstitucional? Ela fere o direito de ir e vir? Parece-me que não. Ninguém está proibido de sair ou de entrar desses prédios nos quais é proibido o cigarro. Você pode ali ficar, só não pode ficar ali fumando. Fere o princípio da igualdade, de que todos são iguais perante a lei, e eu sou fumante, tenho o direito de ficar naquele ambiente fechado? Fere o princípio da igualdade? A igualdade entre os fumantes e os não fumantes? Honestamente, me parece que não fere o princípio da igualdade.
Me parece que essa lei é constitucional.